Hoje, à 1h da tarde, pelo nosso horário aqui, horário de Brasília, a visitação do público ao caixão da Rainha Elizabeth II no Palácio de Westminster, em Londres, será autorizada. O local ficará aberto à população até a próxima segunda-feira. Para falar um pouco mais sobre a cerimônia, os primeiros passos como rei de Charles III, a gente vai conversar com Marcela Santos Brígida, que é especialista e professora de literatura inglesa na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Professora, bom dia. Muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. Eu que agradeço o convite. Professora, muita gente, evidentemente, aguardando para se despedir da rainha. Já foi assim na Escócia, está sendo assim agora em Londres, né, com filas já enormes, antes mesmo da 1h da tarde, né, da abertura do palácio para que os londrinos, turistas, possam prestar a última homenagem a ela. E tem muito jovem também ali na fila, né, professora? A gente estava mostrando agora, não é só uma população mais idosa, em tese, mais conectada com a família real, né? Como é que se deu essa ligação da família real com uma população mais jovem? Isso está acontecendo agora, como solidariedade, pela comoção do momento, ou a Rainha Elizabeth conseguiu se conectar com esse público, professora? Olha, tem muito da emoção do momento, sem sombra de dúvidas, mas vai muito além disso, né? Elizabeth soube cultivar uma imagem pública com maestria ao longo de todo o reinado dela. Desde o momento em que ela assumiu, até mesmo antes, né, quando ela estava se preparando para isso, né, sempre se mantendo como uma imagem muito digna, né, muito realmente desempenhando ali esse papel de rainha, mas também se mostrando acessível de alguma maneira ao imaginário do público. Então a gente ouve muita gente dizendo que a rainha lembra a avó, né, se identificam com ela. Isso tem muito a ver também com as tecnologias que foram chegando. Então a primeira rainha que a gente acompanhou, né, o público acompanhou a coroação dela, né, e pela televisão. A gente vai ter ao longo do tempo aí as redes sociais chegando também, que ajudaram a tornar, pelo menos trazer uma sensação de proximidade. E a rainha é uma figura muito bem-humorada também, muito séria, mas muito bem-humorada. Então ela participou de uma série de documentários, de eventos ali. Recentemente a gente teve aquela brincadeira ali dela no jubileu com o Paddington, né? Então tem muita gente deixando ursinho ali para ela e sanduíche de marmelada, aquele personagem infantil ali, né? Então nas Olimpíadas de 2012 teve aquela brincadeira ali com James Bond. Então ela soube cultivar essa face pública que era ao mesmo tempo séria e divertida, né? Então é muito lembrada pelo bom humor. Então parece uma figura acessível ao público. Professora, meu bom dia também para a senhora, mas o mesmo não pode ser dito do sucessor, né? Que pouco, talvez, para o grande público se conhece sobre o rei Charles, mas isso já mostra, talvez, um pouco do trabalho que ele vinha ou desenvolvendo ou não desenvolvendo na prática para se colocar, né? Para se mostrar para o público. Ele não tem o carisma todo, não tem a aprovação que tem a Rainha Elizabeth II, e na linha sucessória vem um casal queridíssimo, né? O príncipe William com a princesa Kate. O que esperar desse mandato dele agora? Esse mandato, dá para dizer uma espécie de mandato tampão? Pois é, o Charles certamente vai cultivar esse senso de continuidade, não é? De estar desempenhando o seu dever tal como Elizabeth esperaria que ele desempenhasse, mas ao mesmo tempo mantendo aberta ali essa janela para o futuro, então mantendo William e Kate muito próximos dele, né? Porque o grande desafio é seguir mostrando para o público, não apenas na Inglaterra, mas na Escócia e na Irlanda do Norte, que tem questões próprias, né, para além das questões do Reino Unido como um todo, porque a monarquia sob Charles segue sendo relevante, né? Então, me parece que ele vai apostar muito nesse senso de continuidade, né, usando ali tanto a imagem da rainha, né, agora que se foi, Elizabeth, quanto a promessa do futuro, como essas pessoas muito mais queridas, como você falou. Agora, professora, pegando o gancho aqui na pergunta da Stephanie, ele também não está fazendo a menor questão de passar uma boa imagem, né? Embora tenha se esforçado aí para cumprimentar as pessoas, etc e tal, a senhora lembrou que a Rainha Elizabeth, apesar da idade, soube se aproveitar das novas mídias, né, das redes sociais, lembrando também da participação dela naquele episódio da abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, o que a aproximou ainda mais da população. E o rei Charles, que já não tem lá
tanta simpatia assim, está sendo flagrado em algumas situações que estão viralizando nas redes sociais, em circunstâncias meio desagradáveis, né? Ele aparece ali meio que com um certo sinal de nojo, pedindo para as pessoas tirarem ali uma bandejinha que tinha ali, né, no lugar onde ele ia sentar, e aí a caneta estoura, ele dá um piti, aí para piorar ainda, a mulher dele, a rainha consorte, se senta na cadeira onde ele devia escrever qualquer coisa no livro, lá escreve no lugar dele, como quem diz, ai, meu marido está nervoso, deixa eu dar um jeito aqui. Não precisa, né? Mas ele pode estar dispensando ou desprezando ou nem estar atento à relevância dessas coisas que vão girando, circulando pelo mundo, pelo celular de todo mundo e vão construindo a imagem dele como monarca, como o rei Charles III, um sujeito meio não me toque. Sem sombra de dúvidas, né? Ele precisa ficar mais atento ao fato de que, embora ele tenha sido observado a vida toda, agora é muito diferente, né? As pessoas têm expectativas ali em cima dele. Mas acho que tem muito do contexto também, então vai levar um tempo para a gente chegar a uma conclusão qual vai ser o tom do Charles, porque ainda está num momento de crise, né? Virando noites aí, já foi para a Irlanda do Norte, já, né, fez ali o cortejo, enfim, e acabou de perder a mãe, e é um senhor idoso também, né? A gente tem sempre que se lembrar. Então, acho que parte desse aborrecimento, dessa irritação, né, que não é bem recebida por boa parte das pessoas, a gente vê os comentários nas redes sociais, mas, por outro lado, tem gente falando justamente disso, né, que tem muito do desgaste também do momento, que, afinal de contas, é um senhor de uma certa idade que acabou de perder a mãe. Mas, sem sombra de dúvida, de um ponto de vista de relações públicas, isso não é legal, ele precisa tomar mais cuidado. Mas vai levar um tempo, eu acho, para a gente sentir o tom, de fato, de como vai ser a face pública aí de Charles. Vamos acompanhar passo a passo, água passando por debaixo dessa ponte. Professora Marcela Santos Brígida, especialista, professora de literatura inglesa na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Novo Dia. Eu que agradeço, pessoal.